É o meu maior IOC dos últimos 12 meses. Vai fechar o meu ano com o meu maior dividendo, provavelmente, aí, tá? Eu imagino que ele esteja falando sobre o processo relacionado à escravidão, né? Que eles pediram lá, eu acho que 1 trilhão, eu não sei quanto exatamente foi, né? Coisas desse tipo, que são aquelas coisas que a gente não entende, mas a única coisa que você pode fazer é acompanhar a empresa, o dia a dia dela, entender o que está mudando e se aquela tese fundamental mudou. E vocês veem, só um comentário rápido, né, pessoal, que curioso. Por exemplo, você pega hoje, que foi um dia, assim, de muitas notícias, aliás, uma semana de muitas notícias, como eu estava falando lá no Aberto, na parte mais macro, né? Então, teve subida de juro, aqui teve queda de juro nos Estados Unidos, eleição americana, enfim, inúmeras distrações possíveis. Mas, se você olha, por exemplo, o pregão de hoje, você pega algumas empresas aqui que, assim, não dá para entender o porquê serem tão penalizadas. Então, por exemplo, uma Klabin hoje caiu. Eu nem tinha visto que já tinha sido tão penalizada ao longo do dia, mas Klabin caiu 3,5% hoje. A Vibra caiu quase 4%. Que mais? Um Itaú, 1,5%. Então, assim, Não, e o você que mudou, começa. né, Filipão? O que É onde eu mudou? ia chegar, Jean. Então, assim, a empresa apresentou um bom resultado e ela cai porque ela apresenta um bom resultado, o que acontece? Significa que o valor intrínseco dela está fortalecido. E aí ela é penalizada por conta de um monte de motivo macro. Ou seja, você começa a ter uma margem de segurança maior. O gap entre valor e preço, ele só aumenta. Então, assim, são coisas que a gente começa a achar uma loucura. Eu só queria responder rapidinho, o pessoal perguntou sobre Cosan. Cosan hoje é a minha maior posição em carteira de oportunidade, porque eu acho que ela foi muito penalizada, principalmente por dois motivos que não são motivos para ela ser penalizada, que é o endividamento e o investimento em Vale, que é um bom ativo também, vem subindo, vem pagando dividendos. Então, eu não entendo esse preço de Cosan, mas quantas vezes a gente não entende preço e a única coisa que você tem que fazer é aproveitar. Para vocês terem uma ideia, durante um bom tempo, no ano passado e talvez até retrasado, a gente via a Cosan cotada num preço acima de Vibra. Hoje você vê uma Vibra a R$ 23 e uma Cosan quase metade disso. Então, com uma Vibra você compra duas Cosans. Então, coisas desse tipo, que são aquelas coisas que a gente não entende, mas a única coisa que você pode fazer é acompanhar a empresa, o dia a dia dela, entender o que está mudando e se aquela tese fundamental mudou. E se não mudou e você tiver caixa, aporta. É Enfim, isso. vai lá, Fabião, desculpa. Não, imagina, imagina. Eu acho que é isso aí mesmo. Quando eu me referi no caso do Banco do Brasil, é porque eu acho que é pegando exatamente o gancho nisso que você está falando, né, Felipe? Às vezes vem um puta de um resultado bom pra caramba e a empresa cai porque o mercado esperava que, cara, que fosse melhor ainda, ou algo do gênero. Acho que eu cansei de ver isso acontecer no mercado. A gente cansa de ver isso no mercado, né? Tipo, Itaú deu um baita de um lucro, a ação caindo, no dia subiu, né? Mas hoje está caindo e tá bom, beleza, tudo bem. Eu vou até pegar uma pergunta do Carlos lá, Carlos Lavécia. Ele fala: Itaúsa tá cara? Carlos, obrigado pela pergunta. Eu tenho Itaúsa há muitos anos na carteira, eu comprei quando estava bem lá embaixo. Hoje eu não compraria Itaúsa, né? Eu acho que ela, se eu não me engano, ela deve estar 1,5 vezes PL, alguma coisa assim. E o mercado, ele, assim, o mercado, da mesma forma que penaliza o Banco do Brasil, quem foi no AGFD sabe o que eu estou falando, né? Porque eu falei a respeito, junto com o Giovanni, que era do Banco do Brasil, né? Que o Banco do Brasil parece ser muito mais penalizado, embora esteja apresentando bons, belíssimos resultados, parece que o mercado penaliza pelo fato de ter o governo como dono, né? O caso ao contrário, o caso oposto acontece com a Itaúsa, é uma empresa extremamente bem gerida, bem tocada, é uma máquina, um avião, e ela parece estar muito acima do que, pelo menos eu gostaria de pagar, né? Está com um preço sobre lucro muito acima de valor patrimonial. Então, você pega Itaúsa e Banco do Brasil, eu acho que a mais defendida, digamos assim, parece ser muito mais o Banco do Brasil de longe, né? Agora, Itaúsa, as que eu tenho, eu mantenho, simples assim, mas eu acho que está cara comparada a essa outra opção que é o Banco do Brasil. Quer pegar uma aí, Jean? Ô, Fabião, eu vou pegar assim, até falando sobre Itaúsa, eu estava olhando essa semana.
É engraçado que eu lembro que nós dois compramos Itaúsa, estava na casa de uns 7 e alguma coisa, não foi da última vez? Ah, alguma coisa assim. Ninguém queria Itaúsa, né? Pois é. Demorou, os dividendos diminuíram, a gente continuou firme. Eu estava olhando essa semana dentro do nosso app aqui, Itaúsa é o meu maior IOC dos últimos 12 meses. Olha isso, cara. A empresa que ninguém estava dando nada, depois de muito tempo, né? É o meu maior IOC dos últimos 12 meses. Vai fechar o meu ano com o meu maior dividendo, provavelmente, aí, tá? Então, assim, uma empresa, ela pode ser boa, mas comprada a um preço errado é um péssimo negócio. Mas uma empresa boa, comprada a um excelente preço, que foi esse caso da Itaúsa, lá na frente você vê o resultado. Então, acho que é realmente a questão de preço. Eu vi uma pergunta aqui, eu perdi aqui do cara, do Bruno. Bruno de França. Ele falou assim, pessoal, já que falaram do Banco do Brasil, para dar uma fechada no assunto, comenta a questão sobre o processo do Ministério Público lá. Eu imagino que ele esteja falando sobre o processo relacionado à escravidão, né? Que eles pediram lá, eu acho que 1 trilhão, eu não sei quanto exatamente foi, né? Mas, ô Bruno, assim, eu acho que essa opinião, depois o pessoal se quiser complementar também, mas isso para mim é algo que é jogar para a torcida. Então, muitas vezes o Ministério Público ele trabalha com um evento para criar uma comoção, plantar isso na mídia, né, e gerar um tipo de burburinho, sensibilização, etc. Mas é óbvio e além que isso não vai acontecer. Jean, só um parênteses aqui, e vontade. é um tema muito espinhoso, que é uma casca de banana. Se você é contra, daqui a pouco está todo mundo falando, nossa, olha só, o pessoal não respeita a questão da escravidão. Não é nada disso. Eu falei semana passada e por isso que eu estou fazendo esse adendo aqui só. Tá? Não, imagina. Não, é porque assim, a gente não quer entrar no mérito de escravidão, etc. Vamos analisar o fator simplesmente econômico do banco. Se a gente está falando de uma indenização de 1 trilhão, 2 trilhões, o que seja, cara, se isso fosse acontecer de verdade, a gente quebraria o banco. Quebraria o banco e o governo teria um problema seríssimo. Porque o governo hoje tem 50% no banco, né? E ele é o cara que mais se beneficia dos dividendos. Se isso acontecesse, a gente não teria mais Banco do Brasil e toda a parte social que o banco hoje atua, né? Então, assim, pessoal, eu acho que isso é conversa para boi dormir, esquece esse negócio. Já apareceram outras vezes, outros causos desse ao longo dos anos, e isso daqui a pouco morre e ninguém lembra mais disso, tá? Porque é simplesmente economicamente inviável, tá? É inviável, obviamente, para o banco, mas em contrapartida, aqui no Brasil, para você fazer uma ação civil coletiva, não tem sucumbência. Ou seja, se a outra parte perde, sem custos, né? Mas se soltar uma graninha, que legal, né? Ganhamos alguma coisa. Então, assim, eu acho que é muito fruto também, muito dessa narrativa que se cria em volta do banco, enfim, de querer fazer justiça social com empresa, pessoal. Assim, a gente precisa virar essa página, né? Outro dia saiu uma notícia bastante interessante, inclusive, de que o pessoal que adere aos planos de pensão, né, os próprios aposentados dos planos de pensão, entraram contra, foram, assim, muito contra, bastante desfavoráveis à ideia de você usar os fundos ali que são para a sua aposentadoria para fazer política pública, né? Então, usar esses recursos para o PAC. Então, quer dizer, o fundo de pensão não suporta mais isso, o acionista, obviamente, não quer isso, eu duvido que o colaborador queira isso, porque isso penaliza a sua própria fonte de renda, sua própria fonte de geração de riqueza. Então, assim, é o tipo de coisa que serve só para isso, para a gente comentar aqui, e que muito, eu acredito, né, claro que aqui no Brasil não dá para você fazer grandes afirmações com muita certeza, mas eu acredito que é algo que vá se dissipando ao longo do tempo. Eu, particularmente, não estou muito preocupada com isso, eu acho que é algo que vai se resolver, tá? Lu, a função social do banco, ele cumpre pagando impostos, bilhões em impostos, ele cumpre financiando o agro, ele cumpre financiando pequenas e médias empresas, o empreendedor que não tem condição, a informalidade. Então é assim que ele cumpre. E outra coisa que eu até falei na semana passada, o Banco do Brasil, quando a gente fala de aspectos ESG, né, talvez seja
uma das empresas da Bolsa que mais leva isso a sério. Então, a gente vê muito o tal do greenwashing, né? Muitas empresas que colocam isso só na expectativa de valorização e ganhar dinheiro. O Banco do Brasil, não. Isso é parte do DNA e eles fazem isso de verdade, genuinamente. Então, assim, esse tipo de coisa parece muito mais ter um viés, de fato, oportunístico do que qualquer... Eu me lembro muito também, por exemplo, não sei se vocês se lembram disso, que a Volkswagen estava sendo processada lá fora por colaboração com o nazismo no ano passado. Então, assim, tem coisas que é muito difícil você ser contra, porque é colocado de uma forma que, se você é contra, é tido como se você fosse contra o tema que está por trás, e não tem nada a ver com isso, né? É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.